Alô, bom dia, estamos de volta nessa quinta-feira, 27 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. E essa notícia poderá chocar a muita gente. Os Estados Unidos estão se preparando para a guerra. Mas guerra com quem? Com a Rússia? Não é bem assim. Hoje, em Paris, 30 líderes europeus estarão reunidos para discutir a possibilidade da Europa, sem a presença massiva dos Estados Unidos, enfrentar a Rússia. Por sua vez, os Estados Unidos também estão se preparando para uma guerra, sim, provavelmente contra o Irã. Contra o Iêmen, é certo. Os Estados Unidos, mais dia, menos dias, atacarão o Iêmen. Mas, como todo mundo sabe, o Iêmen é patrocinado pelo Irã, que já recebeu um ultimato dos Estados Unidos para acabar com o seu programa de desenvolvimento de uma arma de destruição em massa. E o Irã parece não levou a sério a ameaça dos Estados Unidos. Então, é claro, a situação está muito, mas muito tensa. E poderá, claro, piorar nos próximos dias. Vejam só, hoje Mike Snyder, do Natural News, escreveu o seguinte: o Pentágono enviou 25% de toda a frota americana de bombardeiros furtivos B-2 para o Oriente Médio. E a Europa, a União Europeia, está dizendo a todos os seus cidadãos para estocarem comida e água para uma guerra com a Rússia. Bem, esses são dois pontos interessantes, porque abrir-se-iam duas frentes de guerra pesada, mas isso não sobrecarregaria os Estados Unidos, uma vez que a Rússia, ou melhor, que a União Europeia, os países europeus entrassem definitivamente em guerra com a Rússia, os Estados Unidos cuidariam especificamente do Oriente Médio, mas também com uma atenção muito especial para a Ásia, entenda-se China ou Taiwan. Bem, em relação a todos esses tambores de guerra, as notícias dos últimos dias nos levam à conclusão de que sim, estamos mais próximos do que nunca da Terceira Guerra Mundial. Vejam só, de acordo com a Newsweek, os Estados Unidos aumentaram significativamente a sua presença militar no Oriente Médio nas últimas semanas. Os Estados Unidos aumentaram sua presença militar no Golfo e no Oceano Índico, implantando bombardeiros furtivos B-2, aviões de carga e aviões-tanque de reabastecimento aéreo, além de ativos importantes como os porta-aviões USS Carl Vinson e o USS Harry Truman, estão lá no Oriente Médio. Aliás, eu dei essa notícia antes de ontem, dizendo que o USS Carl Vinson teria que voltar para a sua base nos Estados Unidos, mas foi ordenado que ele se dirigisse para o Mar Vermelho. E tudo isso, todo esse arsenal, esses equipamentos de guerra, esses bombardeiros localizados no Oriente Médio, indicam que sim, os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra pesada por lá. O The Sun deu a seguinte notícia, o The Sun da Inglaterra: os militares dos Estados Unidos enviaram pelo menos 5 bombardeiros furtivos B-2 Spirit para a ilha altamente estratégica de Diego Garcia, no Oceano Índico. Esses bombardeiros pesados podem destruir alvos com sua enorme carga de bombas de 25 toneladas por jato. Isso significa que a frota mortal de 5 aeronaves americanas, desses B-2, podem transportar impressionantes 125 toneladas de bombas. Já o TWZ disse o seguinte, publicou o seguinte: especula-se que esses bombardeiros B-2 podem estar envolvidos na campanha em andamento para bombardear os Houthis no Iêmen. Mas é importante notar que esses bombardeiros B-2 também seriam ideais para realizar o tipo de ataque destruidor de bunkers, que seria necessário para destruir o programa nuclear do Irã. Os bombardeiros apresentam uma mistura única de capacidades. Sua particular habilidade é de penetrar nas densas defesas aéreas inimigas
para realizar ataques Bunkers Busters, empregando bombas GBU 57-B Massive Ordnance Penetrator, cuja sigla é MOP, de 30 mil libras. A MOP, que somente o B2 está certificado para empregar operacionalmente, oferece uma opção convencional única para atingir alvos profundamente enterrados e fortificados, dos quais há muitos no Irã, diz o TWZ. A Newsweek também publicou o seguinte: sabemos que o presidente Trump entregou recentemente uma carta aos iranianos que lhes dá uma escolha com um prazo muito claro. Ou os iranianos devem fazer um acordo para acabar com o seu programa nuclear dentro de 2 meses, ou serão atacados, dizia a carta. A Newsweek lembra também que o presidente Trump revelou recentemente que havia enviado, sim, uma carta a Teherã exigindo um novo acordo nuclear dentro de 2 meses, ou enfrentaria consequências militares significativas. Com as negociações paralisadas e o prazo se aproximando, diz a Newsweek, a janela diplomática para a desescalada está se fechando rapidamente, deixando a ação militar como um resultado cada vez mais provável. Os iranianos já disseram que não têm planos de negociar. Bem, outra matéria importante da TWZ diz que parece que é apenas uma questão de tempo até que a segunda opção seja implementada em relação ao Irã, ou seja, um ataque pesado dos Estados Unidos. Numa entrevista recente ao Face the Nation, o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, deixou claro que não haverá concessões. Ele disse: o Irã tem que desistir de seu programa de uma forma que o mundo inteiro possa ver. É hora, disse ele, do Irã se afastar completamente de seu desejo de ter uma bomba nuclear, e eles não terão e não podem ter permissão para ter um programa de armas nucleares. Esse é o seu armamento e seu programa de mísseis estratégicos. Se bombardeiros furtivos B-2 começarem a atingir instalações nucleares do Irã, estaremos oficialmente em guerra com o Irã. O The Sun, da Inglaterra, disse o seguinte: enquanto isso, a União Europeia está pressionando cada família no bloco de 27 países a preparar um kit de emergência para o caso de uma guerra direta com a Rússia. Os burocratas da União Europeia estão pressionando para que todas as famílias do bloco de 27 países preparem um kit para guerras e para guerra e desastres naturais. Espera-se que isso faça parte de uma estratégia de preparação mais ampla da União Europeia em meio à ameaça da Rússia. Os principais itens que eles pediram para os 450 milhões de cidadãos do bloco incluem água, barras energéticas e uma lanterna. Já o MSN também deu a seguinte notícia em relação a essa possibilidade de guerra. Infelizmente, parece que mesmo os acordos muito limitados que a Rússia e a Ucrânia acabaram de concordar não se manterão. Os ucranianos acabaram de lançar mais ataques contra a infraestrutura energética russa e os russos continuam enviando ondas de ataques de drones em cidades ucranianas. Isso tudo enquanto se negociava a paz. Durante a noite da quinta-feira da semana passada, a Rússia disse que havia derrubado 9 drones, incluindo 2 sobre o Mar Negro. Disse também que a Ucrânia tentou atacar uma instalação de armazenamento de gás na Crimeia, ocupada pela Rússia, e infraestrutura de energia nas regiões de Kursk e Briansk, na Rússia. Por sua vez, a Ucrânia disse que não conduziu tais ataques. O exército ucraniano relatou 117 ataques de drones russos durante a noite de sexta-feira. Autoridades locais disseram que a cidade de Kryvyi Rih foi atingida pelo maior ataque de drones já enfrentado. E já em outra matéria, o MSN diz que
Se as negociações fracassarem entre Rússia e Ucrânia, é inevitável que ambos os lados intensifiquem a situação, e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, está alertando que um ataque à Polônia ou qualquer outro membro da OTAN será enfrentado com toda a força desta aliança feroz, disse ele, palavras dele em relação à OTAN. O secretário-geral, Mark Rutte, emitiu um severo aviso a Vladimir Putin, afirmando que qualquer ataque à Polônia ou a outro membro da OTAN seria recebido como uma resposta devastadora. Ele disse, abre aspas, se alguém calcular mal e pensar que pode escapar com um ataque à Polônia ou a qualquer outro aliado, será recebido com toda a força dessa aliança feroz. Isso tem que ficar muito claro para Putin e qualquer outro que queira nos atacar. O que são palavras excepcionalmente fortes, evidentemente. Em relação a essa tensão, há também mortes de soldados americanos. O Express da Inglaterra informou que 4 soldados americanos foram encontrados mortos perto da fronteira da Lituânia com a Bielorrússia. Uma grande operação de busca foi lançada após o desaparecimento desses soldados durante uma missão de treinamento. A embaixada em Vilnius ainda não confirmou as mortes após divulgar uma declaração para confirmar que apenas 4 soldados estavam desaparecidos. Mas falando com repórteres durante uma visita a Varsóvia, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse: enquanto eu estava falando, surgiram notícias sobre 4 soldados americanos que foram mortos em um incidente na Lituânia, ele confirmou que não tinha mais detalhes. A busca envolvendo ativos lituanos e americanos identificou um possível local de onde esses soldados supostamente desapareceram, o que, para muitos, claro, trata-se de um incidente realmente alarmante. E para esquentar ainda mais a situação, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse aos jornalistas europeus que o presidente Vladimir Putin morrerá em breve. Falando durante uma mesa redonda com jornalistas, incluindo Jeremy Bowen, da BBC, Zelensky disse que Putin morrerá em breve e isso é um fato, isso chegará ao fim. Aí, para finalizar, Mike Snyder comenta essa frase. Ele diz que coisa mais irresponsável de se dizer. Sim, Putin vem enfrentando problemas de saúde há muito tempo, mas se Putin morrer logo, os russos vão se lembrar do que Zelensky acabou de dizer. Nesse ponto, seria extremamente difícil convencer os russos de que nada nefasto estava acontecendo e fazer com que ambos os lados concordassem com qualquer tipo de acordo de paz, quase certamente se tornaria impossível. Estamos, diz Snyder, num momento muito delicado. As decisões que os líderes globais tomarem nos próximos meses podem alterar drasticamente o curso da história humana. E no momento, diz ele, Mike Snyder, não estou particularmente otimista sobre o rumo que as coisas estão tomando. Aliás, essa é uma frase comum entre muitos analistas que eu pesquiso aqui para trazer essas notícias. Analistas de geopolítica, muitos deles estão dizendo realmente: nunca estivemos tão próximos da Terceira Guerra Mundial como agora. Preparemo-nos. À noitinha eu volto com mais informações. Espero vocês. Até lá.